A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Lucas capítulo de número 22. Lucas capítulo 22. Versículo de número 31. Amém? Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 31. Assim que você achar, diga amém, para que eu saiba que você encontrou. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo de número 31. Quantos acharam, digam amém. Está escrito assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Amém? Eu vou reler, porque Jesus está falando de uma maneira que ele está querendo chamar a atenção de Pedro, pois esse Simão aqui é o apóstolo Pedro. Ele está dizendo assim, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás, ou seja, o diabo, vos pediu para vos cirandar como trigo. Cirandar é o mesmo que peneirar. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. A situação aqui era tão séria que Jesus não chamou Pedro de Pedro, o nome que ele tinha apelidado logo após ter chamado o apóstolo Pedro para ser um pescador de homens, para fazer a obra ao seu lado. Ele chama Pedro de Simão, seu nome de batismo, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. E por que Jesus aqui está chamando Pedro pelo seu nome de batismo, de Simão? Porque ele estava querendo chamar a sua atenção, ele estava querendo lhe alertar. É igual você que é mãe, você que é pai, e você chama o seu filho sempre por um nome carinhoso, um apelido que lhe foi dado, mas quando você quer chamar a atenção do seu filho, você chama ele pelo nome, é ou não é? E se for um nome composto, você chama os dois nomes logo, sim ou não? Era o que Jesus estava fazendo com Pedro aqui. E ele repete, ele diz: Simão, Simão. E ele diz: o diabo pediu para cirandar vocês. Veja que está no plural, não foi só Pedro, foram todos. Mas eu roguei por ti, eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Só que eu quero focar hoje no finalzinho do versículo de número 32. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então Jesus estava afirmando que Pedro ainda precisava se converter.
Mas como que um homem que já andava ao lado de Jesus há 3 anos, ouviu todos os sermões, foi testemunha ocular de milagres extraordinários e viveu um milagre que somente o Cristo viveu nessa terra. Ninguém mais teve essa experiência, que é o milagre de andar sobre as águas. Como que esse homem ainda não havia se convertido? A própria palavra de Deus nos mostra, a própria palavra de Deus nos revela. E isso também vai nos revelar o quanto que nós ainda precisamos nos converter para alcançarmos o nosso objetivo principal, que é a salvação, que é a vida eterna. Hoje, eu quero que você ouça com os ouvidos espirituais Jesus chamando o teu nome 2 vezes, igual ele chamou Simão. Jesus dizendo assim: Simão, Simão. Comigo ele vai falar Fernando, Fernando. E contigo ele vai falar o teu nome aos teus ouvidos. Ele vai te alertar assim: o diabo pediu você para te cirandar, para te peneirar, mas eu roguei por ti. Jesus está rogando por nós. Amém, igreja? Porém, tu precisas, Simão, se converter. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Você crê que o Espírito de Deus tem uma palavra para falar conosco? Quem crê, diga amém. Então eu vou ler o versículo de número 32. E só você que crer, você vai ler comigo em bom tom, em alta voz. Você que está aqui na sede da Paz e Vida e você que me acompanha pelo YouTube. Amém? Vamos lá. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, diga, te converteres, confirma teus irmãos. Você crê nessa palavra? Então faça o seguinte: ponha ela aberta sobre o assento e dê para esta palavra, para o Senhor Jesus Cristo, a melhor salva de palmas. Que Porto Alegre inteira já deu para a palavra de Deus. Todo o estado do Rio Grande do Sul. O nosso aplauso vai romper este teto, a atmosfera, e vai alcançar o trono da glória, para ficar melhor. Dá glória a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. A tua igreja te aplaude, te exalta, te glorifica nesta manhã. Ninguém veio aqui ouvir o homem, Pai. Todos querem ouvir a tua voz. Então que eu diminua e que o Senhor cresça. Unge os meus lábios, fala através de mim. Remove todos os impedimentos, não deixa nada atrapalhar. Envia, Senhor, a tua palavra com unção, com poder e autoridade, e que esta palavra, meu Deus, produza conversão nesta manhã, e que ela vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Podeis se sentar. Por favor, ponha o telefone no modo silencioso, evite andar, evite conversar, ouça atentamente a pregação da palavra. Sem dúvidas, o apóstolo Pedro se tornou um grande homem de Deus, um dos primeiros grandes líderes da igreja. Isso é inegável. As cartas escritas pelo apóstolo Pedro são cartas riquíssimas de ensinamentos que praticamos nos dias de hoje. Pedro, quando estava prestes a morrer, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque dizia ele: não sou digno
de morrer conforme morreu o meu Senhor. E ele pediu para que ele fosse preso na cruz, de cabeça para baixo. Pedro foi um grande líder no começo da igreja. Em um determinado dia, Pedro ministrou uma palavra e 3.000 almas se converteram e foram batizadas. Pedro chegou para um homem que não andava há praticamente 40 anos, era coxo desde o ventre, e disse: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o homem não saiu só andando, o homem saiu pulando, o homem saiu correndo. Diga glória a Deus. Mas antes de tudo isso, ele teve que ser confrontado por Jesus. Perceba a diferença. Jesus não o afrontou, porque quando você afronta alguém, você ofende alguém com palavras. Não. Jesus não ofendeu Pedro. Jesus não afrontou Pedro. Jesus confrontou Pedro com uma palavra dizendo: você tem que se converter. E a palavra de Deus, ela não é para afrontar os cristãos. Ela não é para nos ofender. Se bem que tem gente que se sente afrontado e ofendido quando a verdade é dita. Sim ou não? Mas a palavra de Deus, ela nos confronta. É uma verdade que fala de uma maneira tão firme, tão direta conosco, que nos causa um certo constrangimento. E é bom que cause mesmo, porque é sinal que essa palavra está produzindo resultado. Quem compreende isso? Então, antes de ser esse homem tão cheio do Espírito Santo, um pregador usado, um homem que operou milagres em nome de Jesus, um dos líderes da igreja, Pedro foi confrontado. Simão, Simão, o diabo pediu para passar você na peneira. O diabo pediu para te cirandar, assim como é feito com o trigo. O trigo, após ser colhido, ele era batido em pedras para separar a palha. Ele era colocado nas cirandas, uma espécie de peneira, para poder passar por aquele processo de separação. O que Jesus estava dizendo para Pedro é: o diabo queria tocar em você. O diabo iria colocar você e também seus irmãos, porque ele disse: pediu para vos cirandar, a todos vocês, em uma situação difícil. Mas ele dizendo, Jesus, eu roguei ao Pai por ti, eu intercedi por ti. Porém, tu precisa mudar, Simão, tu precisa se converter. Por que Pedro ouviu isso de Jesus? Por que um homem que passou mais de 3 anos ao lado do Senhor, que foi um dos primeiros apóstolos, que viu, presenciou, viveu coisas extraordinárias, andou sobre as águas, por que esse homem ouviu de Jesus que precisava se converter? A própria palavra vai nos dizer na sequência aqui, porque no versículo 33, quando Jesus o alerta, ele responde da seguinte maneira, e ele lhe disse: Senhor, estou pronto. Olha o detalhe: estou pronto a ir ter contigo, até a prisão e a morte. Amém, gente? Estou pronto, Senhor. Eu vou contigo até a prisão. Se o Senhor for preso, eu também serei. Se o Senhor for morto, eu também irei. Eu estou pronto, eu estou preparado. O primeiro defeito, se assim podemos dizer, que Pedro nos apresenta aqui, era uma auto e preocupante confiança, uma autoconfiança. O Pedro aqui vai representar para nós aquele grupo de pessoas hoje que se sentem prontos, que se sentem preparados, que se sentem confiantes, mas que na verdade não estão preparados e prontos coisa nenhuma. E esses que assim se consideram, correm um grande risco de cair nas tentações
porque deixam de vigiar, de olhar, de orar, como disse o Senhor Jesus, e acabam caindo no pecado. Por mais homem de Deus que você se considere, por mais mulher de Deus que você se considere, por mais santo que você possa buscar a ser, porque a palavra santo significa separado, e quando eu busco ser santo, eu busco me separar de tudo aquilo que pode me fazer pecar contra Deus. Amém? Por mais que eu me dedique ao Senhor da melhor maneira possível, eu não posso jamais me considerar pronto. Eu não posso jamais dizer que eu nunca vou cair, que eu nunca vou pecar, que eu nunca vou me desviar. Eu tenho que a cada dia estar pronto, não no sentido de não se preocupar com a queda, mas pronto para buscar cada vez mais o Senhor. Deixe marcado Lucas capítulo 22, por favor, deixe marcado aí, porque nós vamos voltar daqui a pouquinho. E veja o que diz aqui o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Olha o que vai dizer aqui na palavra do Senhor, o versículo de número 12. 1 aos Coríntios 10, versículo de número 12. E assim que você achar, diga glória a Deus. Amém? Está escrito assim, ó. Aquele ou aquela, essa palavra fala com todos, tá? Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Amém, igreja? Se você está de pé, e quem está de pé porque Cristo te pôs de pé, diga glória a Deus. Olhe, vigie, cuide para que não caia. Porque tem gente que começa a brincar com o perigo. Tem gente que começa a fazer o que fazia antes com essa desculpa. Não, eu não caio mais. Já são anos de igreja. Tem gente que começa a brincar com o risco da queda. Não, mas vai ser só um golinho. Depois de tanto tempo, não vou cair mais. Esse único golinho pode ser o início de uma derrocada. Esse único golinho pode ser o princípio da queda. Não, mas vai ser só um trago. Eu já estou na igreja há tanto tempo. Esse único trago pode ser o início da tua destruição. Não, mas aquela fulana, ela apenas riu para mim. Ela apenas foi gentil comigo. Homem de Deus e casado, até uma gentileza e um sorriso é perigoso. Não, aquele moço é porque ele é engraçado. Ele é um moço educado. Mulher de Deus e casada, até a educação de um homem, o sorriso de um homem pode ser perigoso. Nós nunca podemos nos sentir como Pedro se sentia. Eu estou pronto, Senhor. Se for para ser preso, eu vou ser preso. Se for para morrer contigo, eu vou para morrer. E Jesus havia acabado de dizer que ele tinha que se converter, e qual é a resposta que ele dá? Eu estou pronto. E ele não estava pronto coisa alguma. E por mais que você diga, pastor, mas já são 20 anos na presença de Deus. Pastor, são 10, são 15, são 5. Já batizei, todo domingo tomo Santa Ceia. Não, você não está pronto. Quem está compreendendo, diga amém. Você tem que continuar vigiando, olhando, atento, como disse Jesus, e seguindo à risca o que disse aqui o apóstolo Paulo. Eu vou ler de novo. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não o que, minha gente? Que não caia. Amém? O primeiro motivo que
o Evangelho nos mostra de o porquê Jesus disse para Pedro: quando te converteres. Era essa autoconfiança que Pedro tinha. Eu não estou dizendo que você tem que se sentir um fraco. Eu não estou dizendo que você não tem que se sentir forte, liberto das práticas do passado, dos comportamentos que você tinha no passado. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que se sentir um novo homem, uma nova mulher. Você tem que se sentir, sim, como diz a Escritura, uma nova pessoa, uma nova criatura. Porque o que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez o quê? Novo. Mas para que essa palavra se mantenha firme dentro de nós, nós temos que vigiar todos os dias. Nós temos que desconfiar de tudo e de todos, porque o diabo está a todos os momentos tentando nos derrubar, mas não vai conseguir. Você vai se manter firme, você vai se manter forte, você vai se manter na fé, porque o Senhor vai te ajudar a vencer todas as tentações do maligno. Oh glória! Oh glória! Diga glória a Deus. Você marcou Lucas? Eu pedi para você marcar, lembra? Volta lá no capítulo de número 22. Só nesse capítulo 22, você vai encontrar os motivos de o porquê que Jesus disse isso. Depois disso aqui, Jesus vai orar. E consigo ele leva 3 dos apóstolos, e entre eles está justamente Pedro. Não custa dizer que Pedro era um dos mais próximos de Jesus. Pedro era uma espécie de líder, ele também era um dos mais velhos. Pedro era respeitado entre os apóstolos, por isso que ele teve um papel fundamental e determinante no início da igreja. E entre esses 3, Pedro ali estava. Jesus pede para que eles fiquem em um determinado lugar, atentos, observando. Não esqueça que era quinta-feira, véspera da crucificação. Creio que já madrugada e já sexta-feira muito cedo. Judas já tinha ido entregar o Senhor. Judas já tinha combinado como seria a captura de Jesus, tanto com Caifás, com Anás, os fariseus e os demais que iriam até o jardim do Getsêmani para prender Jesus. Jesus queria orar, mas queria que os discípulos que estavam ali junto dele ficassem atentos, porque eles tinham que compreender o que estava para acontecer. Jesus estava prestes a ser preso. Mas olha o que vai acontecer aqui, ó. Capítulo 22, versículo de número 41. Quem achou, diga amém. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Lucas é muito detalhista nos fatos relacionados ao corpo. Por ser médico, ele é o único que fala que Jesus suou gotas de sangue, tamanha era a agonia de Jesus. Versículo 45. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. Achou-os como? Dormindo. Entre eles estava quem? Pedro. Agora há pouco ele tinha dito: eu serei
preso com o Senhor, serei morto com o Senhor, estou pronto para o que der e vier. E logo na sequência, vai dormir? Como que um homem que estava pronto para qualquer situação, vendo a agonia no qual Jesus estava, agora dorme? O segundo problema que Pedro nos apresenta aqui no seu comportamento é a sonolência espiritual. Pedro era um homem que espiritualmente dormia. Fisicamente, quando estava ali diante das circunstâncias, ele se considerava pronto, ele se considerava preparado, ele se considerava forte, ele se considerava até um líder dos demais. Mas espiritualmente falando, o apóstolo Pedro estava dormindo. E esse é um problema que a igreja de hoje padece, perece, é a sonolência espiritual. Não é o sono físico, esse que quando vem, não tem jeito, a gente acaba dormindo. Sim ou não? Tem dia que você está tão cansado, tão cansada, que quando o sono chega, e como diz popularmente, quando o sono te pega, não tem jeito, é ou não é, você dorme. Tem gente aqui que já chegou do trabalho e dormiu com a roupa que tinha passado o dia inteiro no trabalho. Tem gente aqui que já foi dormir por cima da comida. Estava cansado, mas estava com fome. Aí começou a comer, de repente dormiu comendo. Acordou por cima da comida todo sujo. Porque quando o sono vem não tem jeito, sim ou não? Mas não é esse sono aqui que eu me refiro. Eu me refiro ao sono espiritual que tem tomado conta da igreja hoje. A igreja infelizmente precisa, acordar, a igreja precisa despertar do sono. Marque mais uma vez Lucas 22 e vá a Efésios capítulo 5, mais uma orientação dada pelo apóstolo Paulo. Carta aos Efésios capítulo 5. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui no versículo 14, Você está em Lucas, aí você vai passar João, depois Atos, depois Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, aí você chega a Efésios. Efésios capítulo 5, versículo de número 14, está escrito assim: pelo que diz, Paulo falando, tá, pessoal? Tu que dormes. Eu acho que eu pulei uma frase, sim ou não? De propósito. Qual foi a frase que eu pulei? Desperta? Então foi isso mesmo. Você está atento, né? Você está esperto. Tem alguém dormindo aqui? Tem alguém com sono aqui? Eu sei que domingo de manhã, com essa garoa, com essa névoa, com esse frio, para levantar da cama é difícil, sim ou não? Mas a gente levanta, vem para a igreja, por quê? Porque a gente tem um compromisso com Deus na casa dele. Quem está acordado, diga amém. Mas será que espiritualmente você está acordado mesmo? Ou essa palavra também é para você, Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. É como se a pessoa estivesse morta espiritualmente. E quando você dorme, e quando é um sono profundo, você não percebe nem o que estão fazendo com você. Você não consegue ver o que está acontecendo à tua volta, e dependendo da profundidade, da força daquele sono, a pessoa te muda de canto,
tira a tua roupa, e tu nem percebes. E tem gente que está deste jeito, desta forma, está dormindo tão profundamente, espiritualmente falando, lógico, que não está percebendo o que está acontecendo à sua volta. E a principal coisa é o diabo. Ó. O diabo tem um modo operandi, que é ficar rodeando. Deus perguntou: de onde você vem, Satanás? De rodear a terra. Ele diz também, a palavra diz também no Novo Testamento, que o diabo está como? Ao nosso derredor, bramando como um leão. E por que às vezes tem gente que não percebe? Porque está dormindo. Então, ó, desperta. Procura alguém que estiver perto de você. Confronta ela, não afronta. Jesus não afronta ninguém, ele confronta, tá? Fala a verdade, que é para essa pessoa sentir no coração que se ela está dormindo, ela tem que despertar. Procura uma pessoa e diga assim para ela: desperta. Fala para essa pessoa que está do teu lado aí. Diz: desperta, tu que dormes. Amém? Pastor, eu confesso que eu tenho que acordar mais. Tenho que despertar. Eu já fui uma pessoa muito ativa na fé. Eu já fui uma pessoa que vivia desperto na fé. Eu orava mais, eu jejuava sempre, eu vinha mais na igreja, eu fazia muito mais. Hoje eu estou um pouco sonolento, eu estou um pouco parado. Realmente eu estou praticamente dormindo ou dormindo. Então essa palavra está falando com você e ela está te dizendo hoje: desperta, desperta, antes que seja tarde demais. O Espírito Santo de Deus hoje está despertando nesta manhã a todos que estavam dormindo, para a honra e para a glória de Deus Pai. Quem chegou hoje aqui dormindo, vai sair daqui acordado, desperto, pronto, preparado, não se sentindo autoconfiante, mas preparado para lutar todos os dias contra as astutas ciladas do diabo, para botar o diabo para correr e dizer: para trás de mim, Satanás, porque eu vou seguir firme, servindo ao meu Senhor. Oh glória, oh glória, diga: eu acordei. Amém, gente? Volta para Lucas 22. Volta para Lucas 22. Nós estamos avançando na história, naquela madrugada, tá? Judas está chegando, pessoal. Judas está chegando. Junto com Judas, alguns fariseus. Malco, o aprendiz de sacerdote, está junto com os soldados a mando de Caifás. O Malco estava ali para testificar, comprovar o que Judas havia falado. O Malco não era soldado, nem judeu e nem romano. O Malco era um aprendiz, um estagiário. Ele queria ser um sacerdote como Caifás. Ele está ali a mando de Caifás para comprovar que Jesus seria preso. E quando aqueles homens põem as mãos em Jesus, o Pedro tem uma atitude inesperada, ou até mesmo esperada por muitos, conhecendo o temperamento de Pedro. Pedro era um homem grosso, explosivo, queria resolver tudo na força do braço. Aí ele puxa a espada e ele defere um golpe na direção do Malco. E a intenção dele era matá-lo. Pedro queria atingir a cabeça daquele homem.
A espada não atinge a cabeça, mas corta a orelha. Veja, 22, Lucas 22, versículo de número 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Esse que cortou a orelha direita, os outros evangelistas afirmam, foi Pedro. Pedro pegou a espada, tirou da bainha e deferiu um golpe na direção de Malco. Cortou a orelha direita de Malco. Mas Jesus, veja, versículo 51. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha o curou. E os demais evangelistas disseram: Pedro, se eu quisesse, Pedro, estou falando aqui em outras palavras, né? Eu oraria ao Pai e Ele mandaria quantos anjos fossem necessários para me proteger. Não faça isso, Pedro, não haja assim, porque quem com ferro fere, com ferro será. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Pedro, não faça assim. Aí Jesus foi lá e curou a orelha daquele homem. Qualquer dia eu prego sobre a cura de Malco, o significado de Pedro ter cortado essa orelha e o porquê que Jesus o curou. Qualquer dia eu falo sobre esse assunto, tá? Mas o foco hoje aqui é Pedro. Então, o que representa essa ação de Pedro? Carnalidade. Pedro ainda era um homem carnal. Pedro queria resolver as coisas na força do braço, no fio da espada. E Jesus se tornou o maior líder de toda a história da humanidade, apenas com o poder da palavra. Amém? Todos os outros líderes alcançaram postos, uns mais e outros menos, com o uso da violência. Jesus foi o único que alcançou o posto que alcançou por intermédio da palavra. Porque nós, cristãos, seguidores do Cristo, nós não resolvemos nada na força do braço, na violência, na pancada, porque a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue. Eu sei que você conhece esse texto, talvez tenha alguém que não conheça, mas eu queria ler mesmo assim. Você vai voltar para Efésios, onde a gente estava agora há pouco. Volta lá novamente e abra no capítulo 6. Efésios capítulo 6. Depois de Gálatas, antes de Filipenses. Efésios 6, versículo de número 10. Está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é física, a nossa luta
é uma luta espiritual. E Pedro ainda era um homem muito carnal. E tem gente na igreja igual Pedro, que quer resolver as coisas no grito, que quer resolver as coisas na violência, que quer resolver as coisas na agressão. Quando você vê o comportamento assim da pessoa, a justificativa é temperamento. Outros vão dizer, foi a criação, e é fato. Eu concordo. Realmente é verídico. Dependendo de como você foi criado, foi tratado, dependendo do que você viu e ouviu, no futuro você reflete. Isso é inegável. Por isso, o pai, a mãe, como também os avós, os tios que moram próximo, têm uma responsabilidade da maneira que vão se comportar diante dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, porque a criança, ela aprende muito rápido e ela vai refletir o comportamento que ela está presenciando. E muitas pessoas, sim, tiveram uma criação um tanto ríspida, dura, na base do grito, na base da ignorância, na base da violência, é fato. Mas, quando conhecemos a Deus, quando conhecemos a palavra e em Cristo estamos, volto a repetir, nós nos tornamos uma nova criatura. E o Espírito de Deus vai operando aquilo que eu costumo chamar de o milagre da regeneração. O Espírito Santo vai nos regenerando, o Espírito Santo vai nos moldando, o Espírito Santo vai nos tornando uma nova pessoa. Só que tem gente que não deixa o Espírito Santo moldar e quer tratar tudo na base da carnalidade, tudo na base da força, tudo na base da violência. Às vezes, é com alguém que está te perseguindo na empresa, não é ele, é o diabo que está por trás, porque ele quer te atingir. Às vezes, é um problema no condomínio, na vizinhança, é alguém que de alguma forma está querendo te prejudicar. Você não pode olhar apenas a pessoa, você tem que ver o mundo espiritual que está em volta. E às vezes é dentro da própria casa. Às vezes é dentro da própria casa. Tem alguém ali que está se levantando contra você, e aquilo muitas vezes causa ira, às vezes até raiva, e às vezes até te faz pecar, porque você tem ali uma reação que te faz pecar. E quando não há o fruto do Espírito, a temperança, o domínio próprio, tem gente que vai para a carnalidade mesmo. Aquilo que no dicionário crentez, a gente diz de entrar na carne. Fulano saiu do Espírito, quem já ouviu isso? E entrou na carne. Lá no meu estado, os pastores mais antigos contam uma história que teve um pastor diretor, o pastor da sede. Ele era muito novo na época, ele assumiu o estado novinho. E no estacionamento da igreja tinha um abençoado criando problema. Desses que ficam nas calçadas, que dizem que estão vigiando o carro, guardando o carro, todo lugar tem, sim ou não? Ele queria cuidar dos carros dentro do estacionamento da igreja para levantar um caixinha, né? Como eles fazem. Só que na Paz e Vida, o pastor João Ribe proíbe qualquer tipo de venda, qualquer coisa que seja relacionada a comércio. E ele estava repetindo isso. E o pastor pedia para os auxiliares, para os obreiros, ninguém resolvia. Aí um dia, o pastor chega, estaciona o carro, está lá o camarada dizendo que ia cuidar do carro do pastor no estacionamento da igreja. E o pastor pediu para ele sair uma, pediu para ele sair duas, e ele
insistindo. Quem estava perto, conta que o pastor disse assim, olhou para o céu e disse: Deus, eu vou me desconverter agora 5 minutos para dar uma lição nesse camarada e vou botar ele para correr daqui. E não é que o pastor pegou o camarada pela camisa, com toda ignorância e brutalidade, e arrancou o cara da frente da igreja? Se isso acontece com o pastor, imagina com os demais. Não que pastor seja melhor do que ninguém, quem está entendendo? Mas o pastor deve ensinar o contrário, sim ou não? Mas ele já estava tão saturado daquela situação que ele se deixou levar pela provocação do maligno, porque aquilo era coisa do maligno, e acabou deixando a carne falar mais alto, porque tem hora que você sente na pele, você treme, sim ou não? A voz fica trêmula, você tem vontade de reagir, a ira quer vir, mas aí você lembra, não, eu tenho o Espírito Santo. Amém, gente? Eu não posso falar desse jeito, eu não posso me comportar dessa forma. Não é a pessoa, mas muito provavelmente pode ser um espírito maligno agindo por trás dela. Não é o teu filho que está falando assim com você, muitas vezes não é a tua esposa que está te tratando assim, ou o teu marido, não é o amigo, o vizinho, o companheiro de trabalho, mas pode haver uma ação maligna por trás. E o espiritual a gente só resolve no espiritual. Você tem que começar a orar. Você tem que começar a buscar a Deus. E se for algo que está se pendurando muito, você tem que acrescentar o jejum, porque Jesus disse que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Seja firme, não se curve, se mantenha. Também não tem que ser bobo, não. Também não tem que deixar todo mundo fazer com você o que bem entender, está entendendo? Mas não precisa entrar na carne, não precisa ofender, xingar, agredir. O Espírito Santo vai te dar sabedoria para resolver toda e qualquer situação. Hoje eu creio que nesta manhã o Espírito Santo está te visitando e está enchendo o teu coração de mansidão, domínio próprio, temperança, sabedoria para lidar com tudo aquilo que se levantar contra você. Aleluia, diga graças a Deus. Oh glória! Santo, santo é o nome do Senhor. Amém? Volte a Lucas 22, por favor. Estou partindo para o final. Jesus está preso agora. E o Pedro, ele vai seguindo o comboio que acabara de prender Jesus. Aquele que há pouco tempo disse que seria preso, fugiu, correu. Entende? Estou pronto, Senhor. Olha que interessante, estou pronto. Quando Jesus foi preso, sabe o que foi que Pedro fez? Fugiu, correu. Só que ele correu e ficou acompanhando. De longe, mas ficou acompanhando. Olha o que diz aqui o versículo 54. Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de que, igreja? Mas não seria ele que seria preso junto com Jesus? Era para ter dito: ei, se vão prendê-lo, prendam a mim também. Eu vou ser preso junto com ele. Porque eu estou com ele há 3 anos. Onde ele está, eu estou. Se ele estava na Judéia, eu estava na Judéia. Se ele voltava para Galiléia, eu estava na Galiléia. Se ele parava em Samaria, eu estava em Samaria. Eu fui para Jericó, eu fui para Cafarnaum, eu fui para Caná, eu fui para todos os lugares com ele. Se ele fez alguma coisa errada, eu fiz também. Eu quero ir preso junto. Ele acabou de dizer: eu estou pronto, Senhor. Se o Senhor for preso, eu estou pronto para ser preso.
Que nada. Pedro, ó, correu, arrivederci, tchau, Jesus. Au revoir, foi embora. Mas ficou acompanhando como? Acompanhando de longe. Porque além de ser um homem autoconfiante, sonolento na fé e carnal, Pedro era um homem muito dúbio. Uma pessoa dúbia, eu anotei aqui, é uma pessoa inconstante, vacilante, indeciso, que não tem firmeza. E olha o que acontece na sequência. Versículo 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o... Então, você é ou não de Deus? Você é ou não de Jesus? Você é ou não cristão? Quando há essa condição em nós, esse coração dobre, dúbio, a gente se comporta assim. A gente quer muito servir Jesus. A gente quer muito estar na igreja, porque nós já entendemos que é na igreja que temos que estar, é Jesus que nós temos que servir. Só que tem pessoas que ficam nessa condição. Tem hora que, sabe, nega que é cristão. Eu faço igual o gaúcho. Bah, bem capaz. Vem para a igreja domingo, e depois parece que não é cristão. Não sei quem é esse daí, não. Não o conheço. Não sei quem é esse Jesus. Aí continuando, versículo de número 58. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Eu acho que ele deu uma risada nessa hora, porque o riso, aquele riso de constrangimento, e quem está zombando da pessoa que está fazendo tal acusação, eu não sei quem é esse homem, não. Mas não iria morrer agora há pouco? Ia morrer, vou morrer com o senhor. É igual a pessoa quando vem para a igreja pela primeira vez. Antigamente nem tanto, mas hoje com as redes sociais, né? Ela já posta logo uma foto, posta logo um versículo. Agora eu sou de Deus, glória a Deus, aleluias. E daqui a pouco está negando Jesus. Versículo 59. E passada quase uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Pedro era Galileu lá de Cafarnaum. Como Pedro teve coragem? Jesus ficava na casa de Pedro. A casa que Jesus mais esteve foi a do Pedro. Amém, gente? Como que Pedro teve coragem, pessoal? Aí o que é que ele responde? Homem, versículo 60. Não sei o que dizes. E como Jesus já havia dito, você sabe muito bem, e logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, Jesus vai olhar para Pedro, olha que triste, ó. Olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou. Chorou como? Amargamente. Na hora o remorso bateu.
Como que eu tive coragem de negá-lo? Como que eu tive coragem de dizer que não o conhecia? Eu fui um dos primeiros discípulos. Ele esteve na minha casa inúmeras vezes. A casa que ele mais pousou foi na minha. Eu estive lado a lado com ele. Agora há pouco eu acabei de dizer que eu estava pronto para ser preso e até para morrer com ele. Como é que eu posso fazer isso? Eu não sei se você já passou pela sua cabeça. Eu não digo pensar, mas se você já imaginou você negando Jesus. Eu não sei se você já imaginou negando Jesus. O problema é que não precisa você dizer, eu o nego. Não precisa. Mas é o nosso comportamento, é a nossa vida, é a nossa conduta, é a maneira que nós vivemos, que muitas vezes nos faz negar o Senhor sem que percebamos. E por que que tudo isso acontecia com Pedro? E por que que isso tudo ainda acontece conosco? Porque muitas vezes o que está faltando para nós é nos convertermos. Amém, gente? É nos convertermos. Então eu creio que o Espírito Santo preparou esta palavra para nos dizer assim: eu estou intercedendo por vocês. O diabo já pediu para lhe cirandá-los. Ele só não tocou em vocês porque eu intercedi. E o diabo só pode tocar naqueles que Deus permite. Amém? Porém eu vos digo, Simão, Simão. E comigo ele fala, Fernando, Fernando. E com você ele fala seu nome. Fala seu nome 2 vezes aí, bem alto assim, ó, chamando a atenção. Eu vou falar Fernando 2 vezes, você fala seu nome, tá bom? Fala, Fernando, Fernando. Ficou uma salada, né? Mas eu quero que você sinta aqui dentro Jesus falando isso para você. E o que é que ele está te pedindo hoje? Se converta. Amém? Quantos aqui recebem essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.